Doutor Samuel, eu estou verificando aqui que a ordem não está sendo conhecida, porque, entendendo, né, o relator, que a habeas corpus não é via própria para revogação de medidas protetivas. O senhor gostaria de falar sobre essa questão? Sim, senhora. 5 minutos para convencer o relator de que o habeas corpus é medida apropriada. Sim, senhora. Por que eu acho que é cabível, Excelência? O senhor, doutor Evaldo, falou aqui que o tempo é uma questão muito relativa aqui na análise dos casos. Mas eu penso que para o paciente, nesse caso, o tempo não passa. Porque a cada passo que ele dá dentro da cidade de Teófilo Otoni, ele tem a incerteza de que se na próxima esquina ele tromba com uma das suas irmãs, que são detentoras dessas medidas protetivas, e ele acaba parando no camburão de uma viatura. Inclusive, eu faço a oportunidade de cumprimento meu professor Igor, que foi meu professor no curso de formação da polícia e tenho a grata satisfação de encontrá-lo aqui. Então, é por isso que eu sustento o cabimento do habeas corpus, porque ele não tem certeza se na próxima esquina ele desfrutará da liberdade de locomoção a qual ele desfruta agora. E o instrumento do habeas corpus não serve nada mais para isso do que para resguardar a liberdade de alguém que a tem ameaçada. Porque, diferentemente das irmãs que alegam ter sido ameaçadas e a autoridade policial aqui, depois de minuciosa instrução pré-processual, fala que não há qualquer indício de ameaça, ele tem sim a sua liberdade ameaçada. E falo com o senhor por quê? Justamente porque eu, enquanto policial militar, já atendi ocorrências de descumprimento de medida protetiva e eu não queria escutar a história. Eu via, era menos de 100 metros, o senhor está descumprindo, vamos embora, me acompanha até a delegacia. E é ratificado o flagrante, o juiz, em regra, reconhece que há o descumprimento, e aí eu tenho que parar aqui para poder fazer uma sustentação oral para pedir para Vossa Excelência para revogar uma preventiva. É por isso que eu venho, antes disso, de maneira preventiva também, solicitar por meio desse habeas corpus, que ele seja conhecido. E dentro desses próximos minutos, que o senhor me permitir, eu demonstrarei para o senhor, dentro desses autos, não há motivo suficiente para que essa medida protetiva, ela subsista. Eu ouvi com atenção, novamente, o doutor Samuel. O doutor Samuel esteve no meu gabinete, já colocou aí as questões, né, da nossa fala, conversa. Mas depois que o senhor saiu, como sempre, né, a doutora Karen disse isso, a visita do advogado, a apresentação do memorial presencial nos move, né, muitas vezes, sempre, muitas vezes não, sempre, né, a voltarmos ao processo, ao caderno virtual, né, hoje, para ver se estamos certo ou errado. Porque o advogado, como a senhora disse, né, eu já Traz a verdade. Eu já fui advogado, né, também. O advogado tem a sua verdade. A verdade é dele de quê? Do cliente dele. Se não for assim, não é um Se não for assim, não é um bom advogado. Então, eu advoguei 10 anos, quase 10 anos. Mas com toda a vênia, eu tenho meu voto escrito e eu coloquei aqui toda a vênia, né? É uma linha de pensamento aqui, nona, né? Habeas corpus não é a via adequada para se pleitear a revogação de medidas protetivas, apesar de todas as razões que o senhor colocou para nós examinarmos o habeas corpus. É como voto, não conhecer o habeas corpus. Como vota, doutor Evaldo Gavaza? Senhor presidente, depois de ter ouvido o Dr. Samuel Keller, da nossa aprazível Teófilo Otoni, né? Nesse ponto, eu estou modificando o meu posicionamento. Eu estava acompanhando o esbarro do Val no questão do não conhecimento do HC. Mas nesse caso específico, eu tenho feito a cisão daquela parte das medidas protetivas que cabe HC e daquelas que não cabem. Aquelas de natureza civil, efetivamente, vão ser atacadas através do agravo de instrumento. Mas essas que limitam a liberdade de locomoção, elas sim podem ser objeto de o recurso de habeas corpus, que é tipicamente esse caso aqui. Então, com essas considerações, eu estou revisando o meu posicionamento inicial do sistema de correção para conhecer da ordem de habeas corpus, senhor presidente. Eu já tinha um voto escrito
nesse mesmo sentido. Eu peço vênia ao eminente desembargador Wallner, mas eu entendo que é possível a discussão em sede de habeas corpus, né, sobre a pertinência ou não da manutenção barra revogação das medidas protetivas. Amparo no 647 CTP, quando é que se concede o habeas corpus, quando a liberdade ir e vir, ela está sofrendo um risco, e a medida protetiva a gente sabe, qualquer descumprimento ela vai culminar numa prisão. Então também eu voto no sentido de conhecer o habeas corpus. Aí então eu vou reabrir o prazo de 10 minutos para o senhor então falar sobre o mérito do HC, porque a gente vai julgar o mérito. Aí o doutor Wallner aí vai ficar à vontade, se ele quiser julgar, ou então pedir vista, porque aí já é outro voto que Vossa Excelência não trouxe. Né? Que Vossa Excelência estava só no não conhecimento, mas foi vencido nessa parte. Então, eu vou reabrir então o prazo e o desembargador Wallner decide o que ele vai fazer. Então, o senhor tem a palavra pelo prazo de 10 minutos, para falar do mérito do HC, já que foi vencedor no conhecimento. Obrigado, Excelência. O doutor André foi um advogado que me antecedeu aqui a umas 2 sustentações orais, e ele se contrapõe a uma banca de advogados com certeza muito bem qualificados. Ele disse assim: eu estou com a minha cliente, sou eu e Deus. Ele não precisa de mais ninguém. Se ele está com Deus, ele não precisa de mais ninguém. E eu acredito que o Senhor está aqui comigo. Então, agradeço a senhora e continuo o meu trabalho aqui. Bem, cumprimento a senhora como presidente dessa Câmara, cumprimento ao desembargador Wallner como relator do feito, cumprimento os demais, doutor Evaldo, a doutora, a desembargadora, cumprimento também a doutora Regina como procuradora, aqui representando o órgão do Ministério Público, que é um órgão que desempenha um trabalho brilhante, e cumprimento os servidores aqui. Inclusive, doutor Evaldo, que o senhor possa levar os meus cumprimentos, acho que é a Núbia, né, que trabalha no gabinete do senhor, a qual me recebeu muito bem, recebeu os memoriais, né, se prontificou a inclusive ligar para o senhor. Falei: olha, muito obrigado, eu fico satisfeito se a senhora apresentar os memoriais para ele, porque eu sei que a vida de Vossas Excelências são todas muito corridas, né? Então, leve o meu agradecimento a ela. E cumprimento aqui os meus colegas advogados, na figura do meu ex-professor, mas sempre professor da vida aí, Igor Soares, que, como eu disse, foi meu professor no curso de formação da polícia. E hoje estamos aqui ladeando, né, na defesa dos nossos aí. Que maravilha. Bem, falamos do cabimento e agora eu passo para o caso mesmo. No dia 2 de maio de 2023, as vítimas, elas se dirigiram à delegacia de polícia, da Delegacia da Mulher, lá em Teoflotone, e relataram que teriam sido ameaçadas pelo paciente e a sua outra irmã, a senhora S. E todas essas 4 pessoas envolvidas são irmãos, os 4. E aí, no dia 2, elas foram na delegacia, no dia 4, o juiz prontamente concedeu a medida cautelar. E eu concordo com o doutor. Falávamos, senhora presidente, ontem, que uma das ocorrências mais comuns dentro da polícia é a ocorrência de violência doméstica. E ainda bem que temos o Instituto da Medida Protetiva para proteger as mulheres que delas necessitam. Ainda bem. Mas só que nós precisamos nos ater ao que está aqui na inovação legislativa que outrora Vossa Excelência fez referência aqui, trazida pela Lei 14.550 de 2023, que fala que as medidas protetivas de urgência serão concedidas, não tem palavras vãs na lei, concedidas, independente da tipificação penal da violência ou do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência. Bem, aqui a lei fala, serão concedidas. O doutor, eu concordo, ele deveria ter concedido. Agora, quando dá a abertura do contraditório e a defesa vem e traz seus argumentos defensivos, a meu ver, essas medidas não deveriam ter prosperado. Por isso que eu vim aqui e trouxe esse habeas corpus, porque eu precisava falar com Vossas Excelências. Elas não devem prosperar. Ser concedidas sim, porque fala que o juízo será um juízo. Olha aqui, o parágrafo 4º
do artigo 19 fala assim, ó, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária. Ou seja, bateu na porta do juiz, a mulher se achou ameaçada, vou conceder. Agora, depois que é aberto o contraditório e eu vou ouvir, olha o que eu trago pro doutor. Doutor, ela sentou diante da delegada, assim como os pacientes, e relataram o que aconteceu. E dando a versão dos fatos, olha o que as vítimas falam. Olha o que as vítimas falam. Perguntada em delegacia, perguntada quais seriam as ameaças sofridas, doutor Evaldo, elas responderam que não há ameaças claras. E tudo é muito subjetivo, motivo pelo qual não sabe descrever quais foram as ameaças sofridas. Elas falaram isso para a delegada. E aí, em juízo, elas escrevem para o juiz, sem, inclusive, ter capacidade postulatória, diretamente. Ótimo, a mulher está defendendo seus direitos, ótimo. Mas por uma questão profissional, eu acho que elas deveriam ter contratado um advogado, né? Vou levantar a minha bandeira aqui. Mas aí, o que elas falam diante do juiz? Não afirmaram em nenhum momento que houveram ameaças. Isso é escrita ipsis literis, o que elas escreveram, tá? Não sou eu que estou falando. Afirmaram em nenhum momento que houveram ameaças de morte ou algo do tipo. Ou seja, elas falam, senhora, claramente que não houve ameaça. Elas falam isso. Então, se, quando da concessão da medida protetiva, o juiz assim fundamenta, desembargador Valner, olha como que o juiz fundamenta. Ele fala assim, ó, no caso desse processo, a probabilidade da ocorrência do ilícito, qual ilícito? A ameaça, está demonstrada a partir do relato da parte autora. Quem foi a parte autora do requerimento? Foram as vítimas. E aí, eu trago o relato das partes autoras, que elas mesmas falam, não há ameaça. É tudo muito subjetivo. Aí eu faço questão, vossas excelências são doutas na doutrina, na jurisprudência, claro, mas eu trago aqui o Mirabete, procurador de Justiça do Estado de São Paulo. O que ele fala? É necessário para a existência de ameaça que o mal pronunciado seja certo, não vago. Tem que ser verossímil, passível de ocorrer, iminente, que está para ocorrer e não previsto para um futuro longínquo. Eu acho, é muito subjetivo, não é isso? E inevitável, que o ameaçado não se possa evitar. Ora, excelências, diante disso, se a razão de ter sido concedida a medida cautelar, que são as medidas protetivas, está embasada na provável ocorrência da ameaça, e elas, como parte, falam que não houve ameaça, e a própria autoridade policial, que sentou com elas, cara a cara na delegacia de polícia, conclui assim, ó, vou trazer também, ipsis literis, o que a delegada fala. Entendo que não se completou o tipo penal reclamado, pelo que restaram inconsistentes os fatos alegados. Quem alegou? As vítimas. E a delegada vira e fala, restaram inconsistentes. Como a senhora é uma grande defensora da causa da mulher, a doutora também, certamente se ela vislumbrasse o risco da ocorrência de algum mal grave a essas mulheres, ela teria concluído pelo indiciamento do paciente e teria tomado providências. E destaco, antes que termine o meu tempo, excelências, há 10 meses, vai completar agora no dia 2, há 10 meses, persistem essas medidas protetivas sem sequer haver a abertura de um processo criminal, porque não houve indiciamento, não houve indicativo de prática de crime. Então isso é muito importante. Nós vamos ter essas medidas protetivas ad eterno? Não. Sob pena de transformarmos esse instrumento, que é de grande valia para a defesa da mulher, que, como eu disse outrora, precisa de proteção, em um instrumento de coação, porque o meu cliente está andando nas esquinas, igual eu quando na polícia, fatiou, passou. Se a vítima está ali, eu vou. Se não vai, eu não vou. É por isso que nós temos, e eu peço, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, porque a liberdade dele está em risco, iminente. Pensa, o homem não consegue dormir direito à noite. Por quê? Justamente porque ele não sabe se no próximo momento ele vai incidir no descumprimento. É o que eu tenho para falar para Vossas Excelências. Espero que Vossas Excelências tenham me compreendido e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço, doutor Samuel, como vota o desembargador Valner? Eu não fatiei, eu vou ter que dizer. Tá certo. Fazer um voto, né, depois de toda a eloquência, né?
Pode estar um Posso tentar geral, conheceram da ordem, Obrigado, tem sido o senhor. relator. No mérito, pediu vista o eminente desembargador Valder. E proferiu sustentação oral o doutor Samuel Almeida Keller, pelo paciente, a quem nós agradecemos, desejamos boa tarde,